Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão e uma novidade muito importante envolvendo a SAF do Vasco. O Vasco pode estar muito perto de ser vendido para o italiano Radrizzani. Esse cara pode até mesmo chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias para negociar pessoalmente aí a compra do Vasco. Vamos explicar muito isso aqui. Hoje ele estaria à frente do grego Marinakis para comprar a SAF do Vasco. A diretoria do Vasco já teria o seu preferido aí nessa negociação. Tudo isso e muito mais vamos falar aqui no nosso vídeo hoje. A situação do Pedro Caixinha, que é o grande favorito para assumir o Vasco aí em 2025, ser o nosso treinador. Muita coisa, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, já vamos aí direto ao ponto, né? O que interessa, né? O italiano Radrizzani, que tem interesse aí na SAF do Vasco, está muito perto de desembarcar no Rio de Janeiro. A tendência é que ele venha para o Brasil nos próximos dias para negociar a compra da SAF do Vasco. Ele é o grande adversário do grego Marinakis aí para comprar a SAF do Vasco e hoje estaria à frente nas negociações. De acordo com as informações do Globoesporte.com, o nome desse italiano agrada mais a diretoria do Vasco do que o do grego Marinakis. As conversas com o italiano têm evoluído dia após dia e as partes trocam documentos e a situação está na fase de análise jurídica da SAF. No momento, o Vasco está muito mais próximo de fechar aí com o Radrizzani e pode ser que ele seja o novo controlador da SAF na próxima temporada aí do Vasco. O torcedor vascaíno sonha com a chegada do grego, mas a diretoria vem dando preferência aparentemente para a situação do italiano. Conforme a gente falou, de acordo com as informações, o nome agrada bastante a diretoria do Vasco, que entende que o projeto dele é melhor do que o do grego Marinakis. Hoje eu acredito que esteja 60% a 70% aí para o italiano, contra aí o restante do grego, também dos americanos e também dos árabes. Eu acho que ele está muito à frente nas negociações, para o cara já estar cogitando vir ao Rio de Janeiro, vir ao Brasil para tratar dessa negociação. Eu acredito que esteja um estágio bem mais avançado do que a gente imagina. E pode ser aí que ele seja o novo controlador da SAF do Vasco. Se você for analisar bem a situação dele no futebol, os clubes que ele passou, é muito semelhante com a da CSS7 Partners. Clubes que disputam divisões menores atualmente, assim como era na CSS7 Partners, tinha lá o Genoa, estava na segunda divisão, compraram o Vasco, que na época estava na segunda divisão, o Hertha Berlim está na segunda divisão alemã, o Standard Liège da Bélgica só não caiu de divisão devido a uma cláusula que existe lá no Campeonato Belga, onde um clube da grandeza do Standard Liège não pode ser rebaixado, ele só não caiu de divisão por conta dessa cláusula aí e pelo tamanho do torcedor e do próprio clube, senão a CSS7 Partners teria também rebaixado esse clube. E essa situação do italiano é muito semelhante, né? Ele pegou o Leeds United na segunda divisão lá no futebol inglês, na época que ele era o controlador do clube inglês, conseguiu levar o time para a Premier League, para a primeira divisão da Inglaterra, porém o time caiu de novo e ele acabou saindo do controle do Leeds e o Leeds está atualmente, até hoje, na segunda divisão inglesa. A mesma coisa a Sampdoria, que é o clube atualmente que ele controla aí no futebol e está atolado na Série B, se eu não me engano, na 12ª colocação na segunda divisão aí do campeonato italiano, né? É um nome que não me agrada, sinceramente. Não sei se ele faria um bom trabalho no Vasco. Eu acho que ele seria mais do mesmo do que foi a CSS7 Partners, um cara mais distante, mais frio, contrato com os torcedores, contrato com o clube, visando somente o lucro financeiro em potencializar jogadores da base para fazer futuras vendas, também trazer jogadores jovens, como fez o Vasco no início, né, contratando um monte de jogador sem experiência alguma. A gente acabou de ver aí a situação do Orejano, né, o problemão que o Vasco teve com a contratação desse jogador, que não deu retorno técnico algum ao Vasco e tão pouco retorno financeiro, e o Vasco teve um prejuízo de 7 milhões e 300 mil reais. Certamente aí eu não vejo um futuro próspero para o Vasco com o italiano. Pode ser que ele venha, faça totalmente diferente, contrate aí muitos jogadores importantes para o Vasco brigue realmente para lutar por coisa grande, mas quando você para analisar o desempenho dos clubes dele, tanto atualmente da Sampdoria, o seu ex-clube, o Leeds, é deplorável, né, cara? Não sei se seria o melhor nome possível. O grego é um cara que vive o futebol, pode ser que ele chegue também de errado, assim como foi com a CSS7 Partners. Pode ser que aconteça alguma coisa drástica, ele também saia do Vasco sem fazer absolutamente nada, né? Não sabemos o que pode acontecer, mas vendo assim por fora, superficialmente, como todo torcedor vê, eu imagino que ele tem um projeto mais ambicioso do que esse italiano, tanto que está contratando o Edu Gaspar, que é um dos melhores diretores esportivos aí do mundo. Logicamente, o Edu Gaspar não iria sair do Arsenal, onde ele estava consolidado, para trabalhar nesse grupo aí do grego, sem ter nenhuma perspectiva de que o grupo é confiável,
que o grupo vai ser capaz de fazer o que eles estão almejando. Com certeza eu acho que o Edu não iria entrar num barco furado, né? Literalmente, já que o grego mexe com o navio, né? O trocadilho aí. Mas falando sério, eu acho que seria a melhor opção para o Vasco ser vendido para o grego, só que o perfil do italiano agrada mais a diretoria do Vasco. Era lógico, óbvio, que o Pedrinho não iria vender o Vasco para o grego, né, cara? Vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer nessa situação. Deixe nos comentários quem para você é o melhor nome para gerir a SAF do Vasco. O italiano hoje está muito à frente do grego. Bom, pessoal, tivemos aí novidade quanto à renovação de contrato do Verratti. De acordo com as informações atualizadas do Globoesporte.com, existe uma cláusula no contrato do atleta que, caso ele atue em 60% dos jogos na próxima temporada, o vínculo do atacante será renovado até o fim de 2026. O jogador quer ficar no Vasco, mas também busca melhorias no seu contrato. O Vasco estaria disposto a fazer alguns ajustes no contrato do jogador e deve intensificar as conversas após o término do Campeonato Brasileiro. Dias atrás se especulou bastante aí uma ida do Verratti para o Corinthians, né, cara? Poderia sair do Vasco, o Ramon Dias queria ele lá no Corinthians, mas a princípio ele deverá continuar no Vasco, a menos que chegue uma proposta astronômica e irrecusável que o jogador irá receber um salário fora da realidade hoje para ele deixar o Vasco. Mas eu acredito que ele deverá continuar normalmente aí no clube na próxima temporada, até por conta da idade avançada, né? Não será todo clube que vai fazer investimento alto para contratar um jogador de 36 que vai fazer 37 anos na próxima temporada. E o Verratti deverá continuar no Vasco em 2025. Bom, e tivemos uma novidade também envolvendo aí a venda do Matheus Cocão. Olheiros do Sporting Kansas City, lá dos Estados Unidos, ficaram muito empolgados com a atuação do jogador ontem contra o Atlético Mineiro. Os profissionais gostaram muito do que viram e pode fazer aí um esforço para contratá-lo. O Vasco teria recusado uma proposta de 15 milhões de reais inicialmente aí pelo jogador. Aguarda uma nova proposta do Sporting Kansas City. De acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos, o staff do atleta estaria priorizando a ida do jogador para o futebol europeu e aguarda, quem sabe, uma proposta de algum clube da Europa para poder intensificar a saída do Cocão para o futebol europeu. Caso não chegue, pode ser que o Sporting Kansas City aumente a proposta e o jogador saia do Vasco. Deixa nos comentários aí o que você acha de uma possibilidade de saída do Cocão para o próximo ano, se você acha que o Vasco tem que vender. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui da situação do Pedro Caixinha, que, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, é o nome mais quente dentro do Vasco. De acordo com as informações, apesar de não ter avançado na negociação, seguem ainda as conversas com o staff do treinador. O português agrada muito a diretoria do Vasco, que reconhece sua experiência no futebol e seus conceitos modernos. Ele hoje estaria à frente de outras possibilidades, já que, infelizmente, o Luiz Castro é um treinador muito caro, certamente deve ter recusado a proposta do Vasco, e o Vasco deve estar monitorando o mercado, buscando outros nomes. O Pedro Caixinha foi o primeiro nome aí que surgiu quando o Vasco mandou embora o Rafael Paiva, e agora pode ser que o Vasco intensifique aí ao término do Brasileiro as conversas por esse treinador, e já na semana que vem pode ser que tenhamos avanços significativos na contratação de um novo técnico. Esse nome divide muito o torcedor vascaíno, muitos não querem ver ele, porque ele é o grande responsável pelo rebaixamento do Red Bull, que está caindo aí para a segunda divisão, mas também outros reconhecem o feito dele na temporada passada, onde o Red Bull foi muito bem no Campeonato Brasileiro. O nome do Luiz Castro agrada muito mais o torcedor, por mais que ele também seja um técnico estrangeiro, mas é um cara que fez um ótimo trabalho no Botafogo, foi trabalhar lá no Al Nassr e hoje é um treinador que está muito conceituado aí no mercado e certamente seria um bom nome, sim, claro, para comandar o Vasco, mas é um treinador extremamente caro, totalmente fora da realidade financeira do Vasco. Ficarei muito surpreso se o Vasco fechar com o Luiz Castro. Eu acredito que o Pedro Caixinha possa ser aí o grande favorito, sim, a comandar o Vasco. Outras possibilidades deverão existir após o brasileiro. Renato Gaúcho vai deixar o Grêmio, mas ele vem sendo um grande alvo do Santos para a próxima temporada, já que o Santos também não conseguiu fechar com o Luiz Castro. Pode ser que o Luiz Castro vá para o Atlético Mineiro, que também é outro clube que entrou na parada interessado aí. Outra situação seria também o Fernando Diniz, um péssimo treinador, mas que agrada a diretoria do Vasco, de acordo com o Globoesporte.com. A tendência é que o Diniz saia do Cruzeiro depois dos péssimos resultados. O cara fez tudo para rebaixar o Fluminense no Brasileiro e tirou o título da Sul-Americana e a vaga na Libertadores do Cruzeiro, né? Uma temporada terrível para o Diniz e, na minha opinião, não seria o melhor nome. Já passou pelo Vasco, não conseguiu acesso com o Vasco lá em 2021 e eu não contrataria o Diniz em hipótese nenhuma, nem se fosse de graça. E desses nomes aí disponíveis no mercado são nomes que o torcedor não aprova. Tite, Carille e por aí vai. Todos esses nomes ou não agradam ou fogem da realidade financeira do clube hoje, né? Deixa nos comentários quem para você deve ser o novo técnico do Vasco em 2025.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto, forte abraço. E é nóis.